Boa tarde. É muito bom ter você conosco aqui nessa Sexta-feira Santa, para celebrarmos ou iniciarmos a celebração da morte e ressurreição do nosso Senhor. E se você esteve acompanhando a gente ao longo dessa semana, você participando dos grupos pequenos online, você pode perceber que a morte e a ressurreição de Jesus está inserida num contexto maior que é a história da humanidade. E ela deve ser interpretada a partir dessa história que remota ao início de todas as coisas. Você precisa se lembrar de que o nosso Deus Criador, Ele criou o universo de maneira maravilhosa, de maneira plena, perfeita, tudo em harmonia, tudo perfeitamente sincronizado. E como ápice dessa criação, Ele criou a mim e a você, nós, seres humanos. No entanto, nosso Deus Criador nos criou de maneira livre para optar entre obedecê-lo e desobedecê-lo. Mas nós optamos pelo rompimento e nós trouxemos o caos para dentro da história. O caos psicológico, o caos da natureza, o caos econômico, o caos dos relacionamentos, o caos do nosso relacionamento para com Ele foi rompido. E a morte passou a fazer parte da história. No entanto, Deus não acabou com a humanidade ali. E Ele tinha um plano. E por que Ele decidiu nos alcançar? Como Ele decidiu nos alcançar? Nesse plano dEle, na história que pertence a Ele decidiu escolher um povo chamado Israel. Um povo que deveria ser a maquete do reino dEle na história, levando as pessoas a observarem como elas deveriam viver a partir dos seus princípios e valores, como se nunca houvesse havido o rompimento inicial na história. E através de Israel, as nações iriam ser alcançadas, e através de Israel, haveria uma restauração de toda a criação. E acontece que esse povo de Israel, ele foi escravizado ao longo de 400 anos. E esse povo clama ao Senhor por libertação, clama ao Senhor para que aquele sofrimento fosse rompido de uma vez por todas. E Deus ouve, e Deus age. E no dia em que Deus vai libertar o povo, e Ele nomeia esse dia da libertação de Páscoa, Ele manda o povo comer pão sem fermento, para se lembrarem de que eles devem fugir desse momento, desse estado de escravidão o mais rápido possível. E Ele também diz para o povo se alimentar de ervas amargas, para se lembrar de quão sofrido foi aquele momento, de quão horrível foi experimentar aquela escravidão. Mas um terceiro alimento seria um cordeiro no qual deveria ser morto, o seu sangue deveria ser pego e passado sobre os umbrais das portas, para que aquele povo se lembrasse de que para que eles vivessem, alguém teve que morrer no lugar deles. Então eles comeram dessas três coisas. E a Páscoa, a libertação, nada mais era, a Páscoa judaica nada mais era do que uma sombra da Páscoa que haveria de vir e se concretizar em Cristo. E o ápice da história humana sendo em Cristo, na sua morte e ressurreição. No entanto, eu e você, que vivemos esse momento de pandemia, o tempo todo nós vínhamos ouvindo, ao longo de décadas, de que as nossas histórias são nossas, de que elas pertencem a nós mesmos. Enquanto as Escrituras afirmam que a nossa história pertence a um Deus Criador, que está atuante e prometeu atuar e levar até o fim as últimas consequências para salvar a mim e a você do pecado, do mal, da morte. E é por isso que, como Israel não conseguiu cumprir a sua vocação de depender completamente de Deus e da sua palavra, Deus decide, por meio desse povo, entrar na história e viver de maneira plena e perfeita a Páscoa. Ele viveu em total dependência do Pai. Jesus viveu em total dependência do Pai, ao ponto de chegar naquela cruz para ser o pão que desceu do céu
experimentar o sofrimento amargo meu e seu, e ser o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, naquela cruz, em sua morte, ele enterra o poder do pecado que afetou toda a humanidade e toda a criação. Naquela cruz, Jesus foi amaldiçoado, como eu e você deveríamos ser amaldiçoados. Naquela cruz, Jesus, ele determinou que o nosso maior inimigo estava derrotado. E então, haveria a esperança do domingo, da ressurreição. Mas antes disso, Jesus afirmou, ao redor daquele contexto que ele estava vivendo, naquela sexta-feira sombria, de dor, de sofrimento, naquela cruz, ele pediu perdão. Em Lucas 23, sai da boca de Jesus as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está olhando para os romanos, Jesus está olhando para os judeus, para o povo que o condenou injustamente. E está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em última instância, Jesus está estendendo o perdão não só àquelas pessoas, mas na sua morte, Jesus está estendendo o perdão a toda a humanidade. O próprio Deus encarnado morrendo naquela cruz, por nós, os seus filhos e filhas que rompemos contra Ele. Por exemplo, essa semana, lá em casa, eu estava trabalhando e a Ive, minha filha de 3 anos, ela chegou no escritório, ela fechou a porta, como se eu, o pai dela, não soubesse o que ela estava fazendo. Porque ela foi correndo para o quarto dela aprontar. Ela sabe, ela confia que eu a amo, que eu cuido dela, que eu quero o melhor dela. No entanto, ela decidiu naquele momento fechar a porta para aprontar. Nós, eu e você, fechamos a porta na cara de Deus, representados pelos nossos primeiros pais no início da história. E nós pecamos. Nós não pecamos apenas de maneira externa. Não só são aqueles pecados que as pessoas podem nos julgar, mas com a nossa consciência, com as nossas motivações. Nós fechamos a porta na cara de Deus e rompemos com Ele. E é por isso que Deus tem que entrar na história e naquela cruz morrer no nosso lugar, para que nós sejamos perdoados. Porque nada do que eu e você façamos pode resolver esse problema. Então, Jesus naquela cruz, ao oferecer o perdão para mim e para você, e nós crendo em quem Ele é, e no que Ele fez naquela cruz por nós, nos perdoando e vencendo, finalmente, por todas as vezes, o pecado e a morte, Ele nos convida a fazermos parte do seu povo e participarmos com Ele da restauração de toda a criação. Porque Jesus encerra o poder do pecado sobre mim e sobre você, e os efeitos do pecado não sobre mim e sobre você, mas sobre toda a criação. E Ele nos convida a participar com Ele desse momento, para contarmos às pessoas, não acerca de um sentimento de termos sido perdoados por Ele, para que o sentimento de culpa vá embora. O convite de Jesus não é para individualizarmos a salvação, mas o convite de Jesus é para que nós percebamos que a salvação é o mover de Deus sobre toda a criação e sobre toda a humanidade, sobre todos os povos. E quando Ele reúne o seu povo, eu e você que cremos em quem Ele é, Ele nos convida para participarmos e anunciarmos a sua morte até que Ele venha. Portanto, hoje, o momento que nós estamos vivendo, é momento de lamento. É momento de eu e você lembrarmos que o que está acontecendo na história é consequência, sim, do ato dos nossos primeiros pais. E como toda a humanidade ao longo dos milênios,
ela vem se opondo e fechando a porta na cara de Deus. É momento de nos arrependermos. Porque Deus, o Filho, o nosso Senhor, foi condenado no nosso lugar. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou para nos trazer esperança e dizer que eu e você fazemos parte de um povo, que junto com Ele estamos restaurando toda a criação e anunciando às pessoas de que Ele entrou na história para nos salvar. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Após Jesus ter sido humilhado, após Jesus ter sido chicoteado, onde aqueles chicotes haviam pequenos ossos de animais nas pontas, e suas costas terem sido dilaceradas, após a sua cabeça ter sido perfurada por espinhos, após ele ter sido zombado e cuspido, ter sido cuspido em sua cara, após as suas roupas terem sido rasgadas, Jesus é colocado naquela cruz, de forma brutal. Seus braços são esticados, suas pernas são esticadas, os seus pés e suas mãos perfuradas. E ele é colocado ao centro, do lado de 2 ladrões. E um daqueles ladrões começa a zombar de Jesus, dizendo: ei, você não era o cara que dizia ser o rei de Israel? Não era você que traria o reino? Saia daí, pula. Você não fez milagres, você não é o Todo-Poderoso, pula. Salva você mesmo e salva nós. O outro que estava do lado repreende esse zombador. Ele diz: cara, você não entendeu? Você é um ladrão. Você está cumprindo a sua pena de maneira justa. E daqui a pouco você vai morrer e vai estar diante do Criador. E você não tem noção do que você está fazendo. E esse homem ainda diz para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus afirma lá em Lucas 23:43, eu garanto a você que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Nós precisamos lembrar que a Páscoa é a libertação de Deus para o seu povo. É a libertação de Deus para toda a criação do pecado e da consequência do pecado que afetou toda ela. E ao lado de Jesus ali há 2 homens condenados. E Jesus diz para aquele homem que havia compreendido, diante de quem ele estava, que ainda hoje ele estaria no paraíso com Jesus, na criação restaurada, no reino pleno. Mas como assim? Aquele homem, naquela cruz, não teve tempo de pagar os crimes que ele cometeu. Aquele homem não teve tempo de fazer nada para conquistar a sua libertação, a sua salvação. Como é possível aquele homem estar no paraíso logo que ele morresse? Talvez aquele homem fosse também um assassino, alguém que desviou milhões de dinheiro, de reais e prejudicou milhares de vidas, um traficante, não sei. Porém, o que acontece é que aquele homem, ele não está só diante da justiça humana, mas ele também está diante da justiça divina. E aquele homem, ele paga o preço da justiça humana, mas ele se torna justo diante da justiça divina, porque ele creu em quem Jesus era e se arrependeu dos seus pecados. Perceba que toda a humanidade ela é culpada dos seus erros, porque ela era representada pelos seus primeiros pais no início da história. E lembre-se, nós fazemos parte da história que pertence a Deus. Portanto, porque os nossos primeiros pais pecaram, toda a humanidade pecou. Você vai falar assim, mas isso não tem nada a ver comigo. Deixa eu te explicar. Cria essa imagem na sua cabeça. Existem 2 crianças. E essas 2 crianças têm 2 pais que sempre pagaram um plano de saúde.
Mas os seus pais decidiram de deixar assumir a sua responsabilidade. E eles passam a não pagar o plano de saúde e a dever para aquela empresa. De repente, as duas crianças precisam ir para um pronto-socorro, eles precisam ir para a UTI porque a situação é grave, mas eles não podem, eles são impedidos. Mas o que aquelas crianças fizeram? Não, elas não fizeram nada. Elas estão sofrendo as consequências porque os seus representantes erraram e não assumiram a responsabilidade diante daquela situação. Da mesma maneira, nós rompemos com Deus Criador a partir dos nossos primeiros pais, e todos nós pecamos. É verdade que a nossa sociedade cria categorias de que atitudes externas, erros externos, são julgados visivelmente. No entanto, a história que pertence a Deus e os princípios e valores que Ele estabeleceu afirma que inclusive os nossos pensamentos, os nossos desejos nos condenam diante dEle. É por isso que Deus entra na história. Nós não conseguimos nos salvar. Tanto aqueles que nós olhamos e julgamos culpados pelos seus erros, quanto a nós mesmos que sabemos que constantemente não confiamos no Deus Criador e queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Só que o mesmo perdão que é oferecido para um, também é oferecido para o outro. O mesmo perdão que é oferecido para você, também é oferecido para aqueles que te prejudicaram. O mesmo perdão que é oferecido para quem nunca matou fisicamente, também é oferecido diante de Deus, o mesmo perdão para aquele que matou literalmente ou milhares. A graça de Deus é para com aqueles que creem que o sacrifício de Jesus é possível e suficiente para salvá-los do pecado e da morte. E assim como aquele ladrão na cruz não poderia fazer nada para se salvar, e apenas creu, o perdão e a graça de Deus pode estar sobre você, se você se arrepender dos seus pecados e crer no que Ele fez por você naquela cruz, e por toda a humanidade, e por toda a criação. Você é salvo porque você recebe a vida que Jesus morreu, ou melhor, deixa eu reformular. Você ganha a vida de Jesus sobre você porque Ele morreu no seu lugar. Você é adotado na família de Deus porque Jesus foi rejeitado. O Filho foi rejeitado pelo Pai para que você fosse adotado. O Filho foi dilacerado para que você recebesse vida. O Filho se tornou pobre para que diante de Deus você se tornasse rico. O Filho se tornou injusto para torná-lo justo naquela cruz. Você foi declarado justo e você não fez nada. Perceba que em momentos como estes que nós estamos vivendo, a Páscoa ela é fundamental para nós compreendermos qual é a nossa identidade, o nosso papel na história. A nossa identidade e o nosso papel na história está completamente vinculado, fundado naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. A nossa identidade, ela não está vinculada aos bens que nós temos, não está vinculada às boas obras que nós fazemos, a nossa identidade não está vinculada aos relacionamentos que nós temos ao nosso redor, não está vinculada à nossa profissão, à nossa performance, não está vinculada à nossa empresa. A nossa identidade, o nosso papel na história está vinculada completamente, totalmente, pelo que Jesus Cristo fez na cruz, naquela sexta-feira sombria. E Jesus salvou a mim e a você do poder do pecado, que distorceu completamente quem nós somos. A graça dele é estendida para você, assim como aquele ladrão naquela cruz, pela fé. Ela é suficiente para salvá-lo, para que você seja parte da nova criação restaurada de Deus, participando da restauração de
todo o universo, inclusive do momento que nós estamos vivendo. Deus tem chamado você, que creu em quem Ele é, e o que Ele fez na cruz por você, para participar através da sua vocação profissional, através do cuidado para com a sua família neste momento, porque nele você é salvo e está participando do que Ele fez na história por você e por toda a criação. Jesus ainda afirma que aquele ladrão, naquele mesmo momento, a partir do que seus olhos se fechassem na história, se abriria na eternidade restaurada, na criação restaurada. Aquele homem não fez nada para merecer a salvação, nem eu e nem você. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Momento em que nós estamos sofrendo como humanidade, onde nós estamos ansiosos, mas momento de Sexta-feira Santa, de lembrar do grande poder de Deus naquela cruz, de que você é amado pelo que Ele fez naquela cruz, você é aceito pelo que Ele fez naquela cruz, você é adotado pelo que Ele fez naquela cruz. Feche os seus olhos. Senhor, nós somos uma humanidade que de fato rompeu com o Senhor, e o que tem acontecido no nosso meio é fruto das nossas escolhas de autonomia humana contra o Senhor. E os nossos ídolos se espatifaram no chão e quebraram em milhares de pedaços. E este é o momento, Senhor, de nós nos arrependermos, porque nós não temos capacidade de nos salvar. As nossas melhores ações, comparadas à perfeição e à pureza de quem o Senhor é, não valem de nada. E obrigado porque o Senhor já agiu na história por nós, e isso custou a tua vida, custou a vida do teu filho. Perdoa-nos, Senhor, e enche-nos com a tua presença. Lembra-nos que nós somos o teu povo, teus filhos e filhas amadas, em quem o Senhor tem grande prazer. Lembra-nos que a morte é simplesmente uma vírgula na história daqueles que creem no Senhor. A dor e o sofrimento é apenas uma vírgula naqueles que creem no Senhor. Santo Espírito, nos enche de Ti. Funda em nós a nossa identidade de quem nós somos em Cristo. E nos dá esperança da graça e da criação restaurada, do paraíso, onde nós veremos o Senhor face a face. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Após Jesus ter orado ao Pai, pedindo para que Ele perdoasse aqueles soldados romanos e aqueles judeus e o povo judeu que havia o condenado, após de Jesus ter dito para aquele ladrão na cruz que ainda naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso, Jesus, lá em Lucas 23:46, em alta voz ele grita: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim, Jesus morre. Jesus, naquela tarde sombria, voluntariamente, eu quero que você guarde isso, Jesus voluntariamente substituiu você naquela cruz, porque Ele te ama. Jesus voluntariamente estava no teu lugar, naquela cruz, sofrendo a tua morte, a tua condenação. Mas lembre-se, o que eu já disse anteriormente, a morte e a ressurreição de Jesus não podem ser interpretadas apenas num viés individual. Ele deve ser colocado num contexto de toda a história da humanidade. E eu quero mais uma vez enfatizar com você todo esse contexto, porque nós precisamos ler o momento histórico que nós estamos vivendo e a ressurreição de Jesus a partir da história que pertence a Deus. E no princípio Deus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito estão criando todas as coisas. E o Filho ainda não em forma humana estava lá por meio da palavra criando o universo, aquele pomar gigantesco com 1 bilhão de árvores.
E como ápice da criação, Ele cria a gente, a sua imagem e semelhança, para nós nos relacionarmos e desfrutarmos de intimidade com Ele e desenvolvermos a criação que Ele havia nos dado. Mas no centro daquele jardim, Ele colocou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas podem dizer, mas por que Deus não apenas tirou aquela árvore e as coisas caminhariam bem? Porque Deus não criou robôs. Deus criou seres humanos, filhos e filhas, para se relacionarem, terem um relacionamento de vínculo, de aliança, de confiança. E Deus havia dito para eles não comerem daquela árvore. De 1 bilhão eles não poderiam comer uma, para que eles não morressem. Mas eles não sabiam que era morte. Eles precisavam confiar em Deus. Então, por exemplo, os meus filhos, a Ivy e o Noah, estão brincando lá em casa. E eu digo para eles assim, olha, não coloquem o dedo na tomada, porque senão vocês levarão um choque e colocarão a vida de vocês em risco. Os meus filhos não sabem o que é choque, e os meus filhos não sabem o que é colocar a vida em risco. Eles precisam confiar na minha palavra de pai, e de amor e de cuidado, porque senão eles trarão as consequências de uma escolha que eu disse para eles não optarem. E foi o que nós fizemos no início da história. E nós morremos. O ponto central de Gênesis 3 é por que nós não morremos imediatamente ali? Porque assim como um computador, um notebook, ao ser desconectado da fonte de energia, nós somos desconectados de toda a fonte de vida, nós morremos espiritualmente. Mas ainda tem a bateria, ainda tem vida, pulsa em nós vida, até que ela acabe e nós morremos fisicamente. Mas se nós não formos reconectados à fonte de energia, à fonte de toda a vida, nós morremos completamente e eternamente. Um notebook sem bateria e sem a possibilidade de ser colocado novamente na fonte de energia, para que ele serve, se não para ser jogado fora? Então nós morremos. Espiritualmente, fisicamente e eternamente. E a partir desse momento, a humanidade passa a criar para si formas de apaziguar a ira dos deuses, das divindades, criando as religiões, ou formas de dizer para si mesmas que elas são boas, para dizer para si mesmas que elas dão conta, que elas vão melhorar, que o mundo vai mudar. Mas o problema é que também a criação foi afetada por conta do pecado humano. Não era para ter crise de pânico, ansiedade, depressão, crise econômica, sistemas corrompidos. Não era para a natureza criar vírus poderosos para aniquilar a humanidade. A natureza caminha em caos. A humanidade constrói coisas que levam ao caos. E é por isso que Deus, Ele precisa entrar na história. Para Ele, o que Ele está fazendo ao longo de toda a história é salvar a humanidade, é salvar a sua criação, por meio de um povo a princípio, Israel, que não deu certo, mas Ele entra na história e Ele completa isso para nós de maneira voluntária. E convida a sua igreja a fazer isso hoje. Neste cenário humano, nós temos percebido, e eu não sei você, mas pelo menos eu quero te fazer uma pergunta. Nos últimos anos aí, no que é que você colocou as suas esperanças? No que é que você ansiava que daria segurança a você, conforto? E que de repente, com toda essa pandemia, os seus ídolos, naquilo que você colocou confiança, naquilo que eu coloquei alguma esperança, eles foram quebrados. E demonstraram mais uma vez que nós necessitamos de um Salvador externo à história humana, que entra e venha nos resgatar e venha nos salvar. Acontece que nada daquilo que nós fazemos com as nossas mãos, seja desenvolver a cultura, a ciência, a educação, tudo isso são coisas boas e nós precisamos desenvolvê-las, mas não são suficientes para nos salvar. Nada do que as nossas mãos tocarem e criarem serão suficientes para nos salvarem. É por isso que o Criador, Ele, o Todo-Poderoso, decide entrar na história num bebê frágil e totalmente fraco. É por isso que o
Deus Criador, todo rico em glória, em majestade, decide entrar na história, fraco e vazio, e sem conhecimento de ninguém. É por isso que o Deus rico decide entrar na história numa família pobre. É por isso que um Deus exaltado decide entrar na história e ser humilhado. Para nos mostrar que nós não precisamos e não vamos conseguir daquelas coisas que nós tanto exaltamos, que nós desenvolvemos com as nossas próprias mãos, ou inclusive com os nossos comportamentos, as nossas boas ações, a nossa religiosidade, elas não têm capacidade de nos salvar. É por isso que ele tem que entrar na história, Deus se fazendo homem, para nos substituir naquela cruz, e nesse julgamento divino, estar no nosso lugar naquele momento, para que nele nós nos tornemos ricos, para que nele nós nos tornemos justos, para que nele nós nos tornemos santos, para que nele nós sejamos adotados, para que nele nós sejamos amados, para que nele todas as coisas sejam restauradas, toda a humanidade, toda a criação. Jesus voluntariamente decidiu nos substituir e morrer no nosso lugar, entregando o seu Espírito ao Pai. Eu e você temos ignorado isso por causa do conforto, por causa das nossas boas ações. Nós temos ignorado o poder de Cristo ter nos substituído naquela cruz e de fazer de nós uma nova criatura. É uma grande oportunidade para mim e para você nesse momento. Percebermos que nós fazemos parte de uma grande história, da qual Deus morreu no nosso lugar. O que nenhuma outra divindade, de nenhuma outra religião nunca fez isso. É sempre a criatura que se sacrifica, não o Criador. Nós temos o Criador se sacrificando por nós, para restaurar todas as coisas e trazer ordem no caos que nós criamos. Naquela tarde sombria de sexta-feira, às 3h, Jesus clamou: Pai, nas tuas mãos, voluntariamente, por amor ao meu povo, aos meus filhos e filhas, eu entrego o meu espírito. Deus continua agindo na história. Deus continua salvando homens e mulheres. Deus continua restaurando a criação através do seu povo, neste momento histórico. E Ele, quando Ele ressuscita naquele momento, e Ele continua dando continuidade com força total ao seu plano, que vai culminar na nossa verdadeira casa no paraíso. Depois daquele grito, os olhos de Jesus se fecham na história. O Deus Filho morreu por mim e por você. E para aqueles que creem, que são discípulos de Jesus, os próximos dias são dias de lamento e de dor. No entanto, a morte para Deus e para aqueles que creem quem Jesus é e no que Ele fez na cruz, a morte para Deus e para os seus discípulos não é um ponto final, é uma vírgula. Porque daqui a 3 dias, o sol da vida, o sol da justiça vai raiar mais uma vez. E a vida e a eternidade invadindo novamente no meio da história para restaurar todas as coisas. Nessa sexta-feira, eu quero te convidar a 2 coisas. Primeiro, te convidar a um lamento. Trazer à memória o que significa a morte de Jesus e o sofrimento de Jesus. Nesta sexta-feira eu quero te convidar ao lamento. Diante do momento que nós temos vivido, porque a morte de Jesus não é apenas para pessoas, para indivíduos, mas tem a ver com toda a criação que foi danificada. A morte, o choro, a dor de Jesus tem a ver com aquilo que nós temos vivido nesse momento. E deve impactar os nossos corações, porque Ele não morreu apenas por mim e por você, mas Ele morreu para restaurar todo o universo criado.
Ele morreu para nos perdoar pela fé e para nos restaurarmos pela fé. Ele é o único Salvador que voluntariamente se substituiu às suas criaturas, os seus filhos que se rebelaram contra Ele. Mas eu também quero te convidar, nessa sexta-feira, a ter esperança. Porque domingo está vindo. O poder de Deus sobre a morte reinará. E nós já temos isso vivo na nossa memória. Nós já temos isso vivo nas nossas vidas. Jesus voltará na sexta-feira à vida com seu corpo restaurado. O primeiro de todas as coisas restauradas. A ressurreição e a restauração de todas as coisas tem início num domingo. E terão início num domingo. Um dia, todo mal será destruído. Um dia essa pandemia vai passar. E ela será apenas sombra do que há de vir na eternidade. Creia, se arrependa, se renda, lamente, mas experimente a vida que Jesus entregou voluntariamente, de maneira substituta a você. Experimente e viva de maneira intensa nessa história. Que Deus te abençoe.